Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso OFM Cast, o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Estou aqui com a Patrícia, Vamos falar um pouquinho de crescimento, desenvolvimento e muita ortopedia funcional dos maxilares. A gente vinha falando aí sobre a mordida aberta, anterior, na dentição decídua, e vamos seguir conversando sobre esse tema. Exato. Tá? A ideia, pessoal, do podcast é que você possa ouvir ele no seu Spotify ou nos assistir aí pelo YouTube, no canal da Patrícia Valério, um momento bem descontraído aí para a gente conversar e falar sobre ortopedia funcional. Tá? Então vamos lá. Os fatores predisponentes para o aparecimento da mordida aberta anterior na dentição tecídua. Um deles é a sucção não nutritiva, certo? Certo. E pensando nisso, muitas maternidades, principalmente nos Estados Unidos, preconizam o uso da chupeta imediato após o nascimento. É isso mesmo? Tem essa determinação aí, essa ideia? Sim, nos Estados Unidos é muito comum que isso aconteça, Existe um pensamento de que a chupeta ela pode funcionar como um treinamento do bebê para que ele consiga pegar o bico do peito da mãe. Existe uma controvérsia enorme em torno dessa questão da chupeta. E eu, como pesquisadora, eu não posso manifestar a minha opinião nem favorável nem desfavorável ao uso da chupeta. Eu tenho que me basear no que a ciência tem mostrado, Então, acho que a conversa nossa hoje ela tem que se pautar pelos experimentos que têm sido feitos e o que a ciência tem nos mostrado. Legal. E falando em chupeta, vamos pegar esse gancho aí, existem diversos tipos de chupetas, Tem, fala essa chupetinha aqui é mais anatômica, essa aqui não, tal. Como é que é isso? Tem alguma que é mais indicada por ser menos deletéria, causar menos mordida aberta? Pois é. Então vamos falar dos trabalhos. Existe um trabalho que foi publicado não há pouco tempo atrás, onde duas chupetas consideradas ortodônticas, Então, chupeta ortodôntica é aquela que o design do biquinho da chupeta, ele busca imitar a trajetória que o peito da mãe faria dentro da boquinha do bebê. Então, aquele design que tenta ser mais anatômico. Então, fizeram uma comparação entre essas duas chupetas. E numa delas, que eu não vou citar o nome das marcas, Numa delas não houve geração de maior prevalência de mordidinha aberta nas crianças e numa outra houve uma geração e as duas eram ortodônticas, ou seja, tem algum fator diferencial envolvido ali. Por outro lado, tem um trabalho extremamente interessante feita com aquela chupeta que ela é inteiriça, que ela é de silicone. O corpo da areola da chupeta junto com o biquinho ela é inteira e tem um buraquinho no meio onde a mãe ou o pai ou quem estiver cuidando pode pôr o dedo inclusive e estimular um pouquinho o bebê quando ele estiver paradinho para treinar um pouco a sucção. E eles fizeram um trabalho usando essa chupeta, e no caso aqui nós temos que falar o nome porque é da Avente, Foi aquela que o Pedro usou? Exatamente, o meu neto usou, o filho do Rodrigo. E não houve prejuízo nenhum. Mas esse trabalho mostrou o seguinte, que as crianças acompanhadas e os que usaram a chupeta da Avente até 2 anos e meio, nenhuma delas apresentou mordida aberta anterior. Naturalmente, usando dentro de um critério, não era usar o dia inteiro a chupeta, Mas nenhuma apresentou e nenhuma delas desenvolveu o hábito de sucção digital e não largaram o aleitamento materno enquanto foi necessário aleitar no peito. Então esse trabalho ele é disponível, se alguém quiser é só me mandar uma mensagem que eu mando. Pegando um gancho aí no que você disse, E a sucção digital, que é um terrorzinho aí também, das mães. Sim, sim. A sucção digital é muito mais problemática do que a sucção de chupeta.
porque a gente tem que imaginar que tem ossinho dentro do dedinho, tem crianças que chupam o polegar, tem crianças que chupam 2 dedinhos ao mesmo tempo, tem crianças que chupam de forma assimétrica, né? E com isso provocam uma alteração na arcada, né, de forma assimétrica. Então, a sucção digital, ela é mais deletéria do que a sucção da chupeta, é claro, por causa da constituição propriamente dita do dedinho, né, que tem uma parte mais rígida aí dentro, né? Então, assim, a gente pode até falar que seria antes chupar lá a chupetinha e tudo do que o dedo, porque o dedo é mais difícil. Sim, agora é preciso lembrar também que é natural que as crianças ponham o dedinho na boca, tanto que a gente às vezes vai fazer ultrassom e o bebê está sugando o dedinho lá dentro. Isso faz parte do desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. Sugar, ele vai treinando sugar. Então, o bebê recém-nascido que põe o dedinho na boca, isso não é tão preocupante. A gente precisa perceber se aquilo está passando a ser um hábito, né? E quando passa a ser um hábito, sem dúvida nenhuma que a chupeta seria melhor. Eu sei que tem colegas que abominam chupeta, eu respeito, eu estou aqui debatendo com você, meu filho, o que está na literatura, não estou emitindo a minha opinião. E nós dois conversamos aqui que o Pedro, que é o filho do Rodrigo, usou chupeta e não tivemos nenhum problema em termos de desenvolvimento da usou até 2 anos e meio. 2 anos e meio, exatamente. Tá. Né? Então, vamos falar então dessa questão aí. O que é determinante para que esse hábito deletério, né, ele traga uma alteração de crescimento e desenvolvimento na face da criança? Né? Essa é a pergunta mais importante que a gente tem que se fazer e que você está me fazendo, né? Qualquer hábito deletério, seja ele qual for, vai depender de 3 fatores para gerar um problema. A duração, a frequência e intensidade com que ele é praticado. Então, se eu tenho uma criança que faz sucção polegar, mas ela só põe o dedinho na boca na hora que ela vai começar a dormir, dormiu, relaxou, tirou o dedinho da boca, isso não vai ser tão deletério quanto aquela outra que é dependente da sucção digital, que ela fica com o dedinho na boca o tempo todo, está assistindo televisão, está com o dedinho na boca, ficou tristinha, está com o dedinho na boca. Então não é só um ritual de dormir, passou a ser um hábito, uma muletinha para dar suporte emocional. Da mesma forma a chupeta, né? Aquela chupeta que é usada com parcimônia, só na hora que precisa acalmar o bebê, e depois dormiu, tirou a chupeta, vai causar muito menos problema do que aquela que permanecer na boca da criança o dia inteiro, né? Então, a intensidade com que se faz a sucção também. E a gente ouve muito, né, falar, seja grupos de mães, seja até os próprios profissionais mesmo, que o hábito, se ele for removido por volta dos 2 anos de idade, ele não vai causar nenhum estrago. Isso tem evidência? É verdade? Não é? O que a gente pode... Existe uma evidência clínica, né? Uma evidência clínica, desde que não tenha havido uma alteração das bases ósseas. Se aquela alteração se limitou ao processo alveolar, a gente pode ter uma autocorreção, como a gente já tinha dito no outro podcast, pode ter uma autocorreção natural. E normalmente essa criança, se ela está sendo acompanhada por um odontopediatra que tem essa noção dos conceitos ortopédicos, ou por um próprio ortopedista funcional, naturalmente essa família vai ser orientada para adotar outras práticas que vão estimular o fechamento dessa mordidinha, né? Esse crescimento do complexo crâniofacial, eles se dá assim por igual ou tem uma cronologia diferente? Como que funciona? Não, a cronologia ela é diferenciada. Então a gente precisa, isso é uma pergunta bastante importante também. Então, por exemplo, aos 5 anos de idade, a parte de crescimento craniana já está completamente finalizada, né? Então o Pedro hoje não cresce praticamente mais nada no neurocrânio dele, tá? A base do crânio ainda vai crescer um pouco, mas a parte de neurocrânio não cresce mais nada. E assim por diante. E algumas regiões do sistema estomatognático permanecem com potencial de crescer para sempre. Certo. Para sempre. Diminui o turnover. Então é importante que a gente entenda o seguinte, 2 coisas diferentes. Tem crescimento, tem remodelamento, né? E esse crescimento, ele depende de um turnover ósseo.
Esse turnover ósseo, ele tende a decrescer com o passar do tempo, mas algumas regiões permanecem com potencial de crescimento para sempre. E remodelamento, todo mundo continua remodelando a vida inteira, porque há sempre essa troca. Agora, o crescimento, desde que ele seja estimulado, às vezes ele permanece até no idoso. Você vê que algumas partes do corpo podem crescer. A orelha cresce, nariz cresce e uma série de outras regiões, né? Então, pegando por base essa cronologia de crescimento e tudo, a gente pode falar que quanto mais cedo, né, for possível intervir e tratar, né, seria o ideal? Sempre, né? Sempre. Qualquer interceptação for possível de ser feita, quando a gente diagnosticar que tem algo acontecendo de errado, quanto mais cedo fizer, mais resultado a gente vai ter e mais a gente vai propiciar o crescimento adequado. Então, se a criança está chupando dedinho, ou está chupando biquinho, ou está mordendo xuxinha, que tem as crianças têm outros hábitos, né, que elas desenvolvem, mordendo manta, enfim, tem uma série de hábitos parafuncionais. Se a gente está vendo que isso está gerando um problema, quanto mais cedo a gente remover aquele fator, melhor. E por outro lado, se a gente vir que essa criança, porque o tema principal nosso era as mordidas abertas. Isso. Se a gente perceber que essa criança tem uma mordida aberta já instalada, nós temos obrigação de fazer alguma intervenção, não necessariamente aparelho. Veja bem, ortopedia funcional dos maxilares não é sinônimo de aparelho. É importantíssimo que todo mundo que está nos ouvindo lembre disso, né? Então, eu disse intervenção. Alguma intervenção seja precisa. Através de um estímulo correto, através de... Né? Sim, os desgastes seletivos, as pistas, enfim. Tem uma série de procedimentos que a gente pode fazer. Entendi. Né? Uma outra coisa também que a gente costuma ver muito, né? É a mordida aberta com a interposição lingual. Né? Toda mordida aberta está relacionada com essa interposição lingual? Existe uma interface, sempre, né? E fica aquela coisa do ovo e da galinha. Então a mordida está aberta porque a linguinha foi ali, ou a linguinha está ali porque a mordida estava aberta. Então é sempre importante que a gente trate as duas coisas juntas, né? Então a gente trabalhe a posição lingual juntamente com o estímulo de fechamento da mordida. Certo. E essa questão da mordida aberta também, a gente pode correlacionar ela de alguma maneira com a relação ao palato, que fica mais atrésico e tudo? Sim. Se a gente imaginar, por exemplo, um grau de borracha, né? Qualquer colega que está nos assistindo aqui consegue imaginar o que é. Se você apoia o grau de borracha em cima de uma superfície reta, se você apertar atrás dele, ele vai abrir um pedaço na frente. Ou seja, não tem como deformar uma arcada, né, sem repercussões na contraparte dessa arcada. Então, se atrapalhou na frente, vai atrapalhar atrás e vice-versa, né? Então, é muito comum a gente ter uma mordida aberta associada à mordida cruzada. Começa só com a mordida aberta, vai passando depois por uma mordida cruzada. Não é 100% dos casos, porque varia com uma série de fatores, mas tem uma alta associação, sim, uma correlação bem grande. Legal. Então, pessoal, esse foi o nosso OFM Cast de hoje. Agradecer a presença de todos, pedir pra gente continuar seguindo o jogo do YouTube aí, deixa o seu like, inscreve no nosso canal, né, Patrícia Valério, para você receber sempre as novidades. E quinta-feira que vem estaremos de volta, né, com o nosso OFM Cast, sempre trazendo temas novos e relevantes sobre ortopedia funcional dos maxilares. Até logo. Beijo.